Diga poder. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo entendeu o que Abacuque disse. Que o justo viveria pela fé. Mas como que nós queremos que a fé salve a pessoa? Como que nós queremos que a fé transforme a pessoa se a gente nunca prega? Como que nós queremos que Deus faça algo na vida da pessoa se nós não temos a capacidade de erguer a nossa voz e declarar o que Deus é na nossa vida para as pessoas? Eu não estou falando de você ser um profundo conhecedor da Bíblia Sagrada e um grande evangelista que sabe passear por toda a Bíblia Sagrada. Não estou falando disso. Porque a maioria da desculpa das pessoas para não pregar o evangelho é justamente essa: eu não conheço Bíblia. Por isso não prega para ninguém. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu falei assim: irmão, você não tem capacidade de falar nem o que Deus fez na tua vida? Se é que Deus fez algo na tua vida. Eu já falei isso para uma irmã no nosso meio. Eu falei assim, ela tem vontade de pregar, mas eu não entendo de Bíblia. Eu falei assim: irmã, só fala o que Deus fez na tua vida. Fala do milagre. Fala da transformação que Deus fez em você. E ela fez isso, irmãos, em poucos dias ela arrumou várias casas para poder fazer célula. Só no serviço dela, porque no serviço dela ela foi falar: gente, vocês não sabem a transformação que eu tive na minha vida, porque eu conheci a Jesus e Ele mudou a minha vida. E aí eu pergunto para você: o que Cristo mudou na tua vida? Qual que foi a transformação? O que você deixou de fazer depois que você conheceu a Cristo? É isso que você tem que usar para pregar para as pessoas. A nossa fé só é alimentada se nós pegamos o tesouro que há dentro de nós e partilhamos com as pessoas. O problema é que você tem um tesouro tão grande e tão lindo dentro de você. Um tesouro que pode salvar a muitos. Mas você é negligente. E não consegue partilhar desse tesouro que está dentro de você. Jesus virou para os seus discípulos e disse: vocês não têm que se preocupar com o que vocês vão dizer naquele dia, quando vocês estiverem na frente do sinédrio, na frente das pessoas, porque o meu Espírito colocará as palavras na tua boca. E quando você prega o evangelho, você tem que confiar não na força do teu braço, mas você tem que confiar no poder do Espírito Santo que está sobre a tua vida. Paulo, ele diz, lá em Coríntios, se eu não me engano, que a nossa pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Paulo, como ele pregou muito na região da Grécia, quando ele pregou muito para a grega, naquela época existia uma cultura filosofal muito grande. Então existiam muitos eruditos. Até mesmo Paulo foi convidado a pregar no Areópago, um lugar onde muitos eruditos, muitos filósofos, muitas pessoas que sabiam falar bem, pregavam. Então existiam muitas pessoas que eram de palavras. Existia muito sofisma. Existiam muitos sofistas naquela época. Ou seja, pessoas que tinham uma boa palavra, pessoas que sabiam falar bem. E quando Paulo ele fala que as palavras dele não consistem em palavras persuasivas, de sabedoria humana. Porque naquela época era muito comum você ficar maravilhado com palavras de sabedoria. Só que para que Paulo pudesse conquistar os gentios, ele tinha que quebrar essa barreira da erudição. Ele tinha que ir além. Ele tinha que caminhar a segunda milha. Ele tinha que fazer algo a mais. E esse algo a mais era o poder do Espírito Santo que estava sobre ele. E quando Paulo ele declarava, ele não só... E ele tinha uma bela erudição, porque Paulo era um príncipe, Paulo era um grande orador.
Mas só que Paulo, como nós lemos no culto passado, em Filipenses, no capítulo 3, ele poderia confiar na carne, mas ele não confia mais na carne. O que ele confia é no poder de Deus. Porque quando ele prega a palavra, quando ele prega o evangelho, emana poder de Deus das suas palavras. É por isso que tem tanto irmãozinho que fala, nós vai, nós vem. Tem tanto irmãozinho que fala problema, cliente. Às vezes tem tanta gente que é tão... Você fala assim, cara, mas fala tão ruim. Mas quando fala de Deus, parece que emana poder da sua boca. Uma vez, quando eu fazia capelania, na época que eu fazia capelania, eu estava na UTI pregando e nesse dia eu estava mal demais. E eu não conseguia nem orar pelas pessoas, porque eu queria ir embora, eu queria... Aí de longe eu vi a velhinha. De longe eu vi a senhorinha assim, ó. Falei, meu Deus, cara, nessa hora já era para estar dormindo, cara. Eu fui lá. Bem, Dona Amélia. Nunca mais esqueci ela. E começava, pense numa senhora que contava piada. Era uma piada atrás da outra. E eu ria, às vezes umas piadas tão sem graça que eu ria só para não deixar ela sem graça. Mas aí eu comecei a ficar ali com ela. E do nada ela parou e começou a falar do que Deus havia feito na vida dela. E ela começou a falar da Bíblia. Ela começava a recitar versículos, capítulos inteiros. Eu ficava, meu Deus. Às vezes eu não dou conta de recitar nenhum versículo. Essa senhora começava a falar, lá, sabe meu filho, que lá em Isaías, no capítulo de número tal, diz assim, meu Deus. É forte, Jesus. Eu comecei a ficar impactado e eu senti as minhas forças se renovando perto dela. Ela não tinha me chamado. Filho, ela virou para mim, filho, eu estava olhando você ali. Essa obra que você faz é linda demais. Mas é pesada, né? Comecei a chorar na hora. Essa obra é pesada, né? Mas fica tranquilo. Porque são poucas pessoas que Deus chama para aguentar esse fardo. Aí eu comecei a chorar mais ainda. E filho, eu não sei se eu vou te ver mais. Porque eu vou receber alta, eu estou louca para ir embora daqui. Para comer o meu cuscuz. Mas eu quero deixar uma palavra para você, que é uma palavra que Deus me deu há muitos anos atrás. E eu quero que você nunca mais se esqueça disso. Eu chorava que nem um menino. Ela falou assim para mim, lá em Provérbios 29, se eu não me engano, 7, que vai dizer, 2 coisas pedi ao Senhor, e não me negues antes que eu morra. Não me dê nem a riqueza e nem a pobreza. Não me dê a riqueza para me tornar rico e farto. E dizer, quem é o Senhor? E me esquecer de ti. E nem me dê a pobreza, para que eu fique tão pobre, mas tão pobre, que venha a furtar e profanar o nome do Senhor. Filho, se você pegar esse versículo para você, você vai ver que Deus vai sustentar você aonde quer que você vá. Depois disso, eu nunca mais vi essa senhora. Até procurei no hospital o nome dela, o endereço, tudo, que eu queria visitar ela. Nunca mais vi ela, Dona Amélia, mas eu nunca mais esqueci do rosto dela. O jeito dela, a unção que aquela mulher tinha. E falava tudo errado, falava tal. Mas tinha unção. E às vezes nós queremos nos preocupar com tantas palavras bonitas para poder pregar o evangelho. E a única coisa que Deus quer de nós é que nós sejamos simples. Quando vá falar de Deus, sejamos simples. Mas não, peraí, eu tenho que me preparar, eu tenho que ficar anos estudando a Bíblia Sagrada para ir pregar o evangelho. Para, irmão. Jesus virou para aquele monte de escravo, pobre coitado, e falou assim, vá, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, o evangelho das boas novas. O evangelho é a boa nova na vida de uma pessoa que está triste, uma pessoa que está amargurada, uma pessoa que não consegue enxergar
está pedindo para você ir lá e doutrinar a pessoa, ensinar escatologia para a pessoa, ensinar pneumatologia para a pessoa, ensinar armatologia para a pessoa. Deus não pediu para você ir lá. Deus apenas pediu lá para você falar que Deus te ama. A única coisa que Deus pediu que é para você ir lá e dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quantas vezes na sua vida você parou para falar de Deus? Dá uma olhada para esse irmão que está do seu lado. Vê se ele tem cara de que gosta de pregar o evangelho. Se ele deu um sorrisinho é porque ele já se entregou. E sabe como que eu consigo identificar uma pessoa que gosta de pregar o evangelho? É o interesse que ele tem no projeto Eclésia. O nosso pastor desistiu. Eu também desisti de incentivar as pessoas a estarem no projeto. Apenas eu peguei as pessoas que querem de fato e falei, cara, é nós. Vamos lá, vamos abrir casa, vamos pregar o evangelho. Porque você tem que sentir o desejo de pregar o evangelho, não ir lá e ser um Martinho Lutero, ou ser um Charles Haddon Spurgeon, ou ser um John Piper, ou ser um Paulo Júnior. Deus chamou você para pregar o evangelho, pregar Cristo. E a pessoa não tem interesse, discípulo, de ir abrir uma eclésia, de ir na casa de uma pessoa e levar a luz que ela tem, se é que a pessoa tem luz. Ah, eu até entendo. Não adianta nada, a casa está em trevas e a pessoa está em trevas e vai querer lá, duas trevas. Aí vira treva. Aí treva tudo, fica tudo trevado. Mas se você tem a luz de Deus, você tem que levar essa luz para as pessoas. Você ser luz aqui dentro, irmão, você não vai fazer diferença nenhuma, mas você tem que ser luz lá fora, porque vós sois a luz deste mundo. A terceira coisa que para que nós possamos desenvolver a nossa arma para atrair o poder de Deus é fazer. Abra lá em Tiago, capítulo 2, verso 14. Nós devemos não só ouvir, nós devemos não só pregar, mas também nós devemos fazer. Tiago 2,14. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura esta fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz e aquentai-vos e fartai-vos, e não der-lhes essas coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É bonitinho nós falarmos de fé. É bonitinho você dizer, eu tenho fé. Mas essa tua fé não leva você a agir para nada. Você é aqueles crente que fica... É que nós não temos banco de madeira, né? Mas é o crente óleo de peroba, que fica encerando o banco da igreja. Um dia que eu pregar numa igreja que tiver banco de madeira, eu vou me lembrar disso, eu vou falar. Mas você é um irmão que só vem no culto e fica sentado nessa cadeira. Não faz nada, não age, não trabalha. E aí você vem falar para mim que tem fé? Pela graça sois salvos mediante a fé. Por meio da fé, por intermédio da fé, com o auxílio da fé. E se sua fé não tiver obras, a sua fé é morta. E se sua fé é morta, ela não te leva para a salvação.
Tu dirás que tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu creres que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Mas eu sou crente. Glória a Deus. Eu sou crente. Eu creio em Deus. Você quem crê em Deus, irmão? Glória a Deus. Até o diabo também crê. E não só crê, como estremece, coisa que você não faz. Você fala que crê em Deus, mas não treme diante dele. O diabo, ele também crê, irmão, mas ele treme diante de Deus. Porque o diabo não brinca com Deus, e você brinca com Deus. Dá uma cutucada na terceira costela desse irmão. Dá uma cutucada até ele dizer um glória a Deus e aleluia. Pega o teu dedinho de profeta assim, coloca na cara dele e fala assim: meu irmão. Diga para ele: meu irmão, se tu disser que crê em Deus e não estremece, Deus vai te pegar. O meu serviço demonstra o tamanho da minha fé. Se eu não gosto de servir, se eu não gosto de trabalhar, se eu não gosto de fazer, a única coisa que eu não tenho na minha vida, pode ter certeza que é fé. Faça essa pergunta para você mesmo. O que você gosta de fazer para Deus? Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada. A nossa fé, ela é aperfeiçoada com as obras. Se eu tenho fé, eu tenho obras. Eu trabalho nas obras, e eu trabalho na obra aperfeiçoa a minha fé, que cresce mais. E se a minha fé cresce mais, cresce o meu trabalho na obra. E se cresce o meu trabalho na obra, a minha fé se aperfeiçoa cada vez mais. Quando eu vejo uma pessoa que chega em mim e fala assim: discípulo, eu estou cansado. Discípulo, eu estou desanimado. Eu faço uma leitura na vida dela. E todas as vezes a leitura que eu faço na vida dela é que um determinado momento na vida dela, ela deixou de trabalhar para Deus. Porque quando você está aqui trabalhando para Deus, a sua fé é ativada. Seja o que for, trabalhando para Deus numa eclésia, numa escola kids, numa escola de príncipes, numa Emuná Kids, no louvor, seja trabalhar, irmão. Seja o que for, quando você trabalha, a fé é ativa. Quanto mais você trabalha, mais sua fé é ativa. E no momento determinado que você para de trabalhar, a sua fé também para de crescer. E aí você perde o amor. Você perde as esperanças. Você perde a força de vontade. Você perde aquela paixão, aquele fogo. Verso 23. 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Lembra do versículo que nós lemos lá em Abacuque? O meu justo viverá? O meu justo viverá? O meu justo viverá? O meu justo. O justificado. Porque nós somos justificados pelas obras, não somente pela fé. Então, quando eu sou justificado pelas obras e me torno justo, a minha fé também cresce. E se a minha fé cresce, as minhas obras também crescem. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. E por último, não menos importante, eu consigo edificar a minha fé para obter a arma e atrair o poder de Deus sobre a minha vida. Quarto e último é
perseverando. Abra lá em 1 Pedro, capítulo de número 1. Primeiro livro de Pedro, capítulo de número 1. Não adianta nada você ouvir. Não adianta nada você pregar ou falar. Adianta nada se você fazer, trabalhar na obra, fazer algo para Deus, se você não perseverar. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma esperança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. E mediante a fé, diga, mediante a fé, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, verso 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E esse ponto que eu quero falar com vocês é o ponto que é um dos pontos centrais dessa mensagem. Não adianta nós ouvirmos. Não adianta nós pregarmos e falarmos. Não adianta nós fazermos a obra de Deus, se no final da caminhada nossa fé a gente desiste. Não adianta nós queremos ser o cara. Lá, fazer. Mas a gente desistir um pouco antes de chegar no final. De fato, hoje em dia, a perseverança é a mais difícil atitude que um crente consegue ter. Porque é a perseverança que vai mostrar para nós e que vai mostrar para Deus o que de fato nós queremos. Eu conheço, irmão, se há tanta gente já passou pela Emuná, tanta gente eu já conheci, pessoas que eram tão de Deus, pessoas que tinham unção, pessoas que pregavam, pessoas que, mas que hoje estão desviadas. Aí eu pergunto, por que essas pessoas que tinham tanto poder, recebiam tanto de Deus e hoje já não aguentam nem mais ouvir falar de Deus? Porque essas pessoas não aguentaram perseverar. Somente tudo isso terá valor se perseverarmos até o fim. Verso 8. Ao qual não havendo visto a mais, mas agora, vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação de vossas almas. As pessoas, elas perdem demais em Deus, porque elas não conseguem resistir. É uma briga, é um estopim, é alguma coisa que acontece com elas, que elas abandonam a fé. E o engraçado é que elas têm problema com os homens, elas têm problema em casa, problema no casamento, problema financeiro, mas a primeira pessoa que elas abandonam é a Deus. Aí tem gente que tem problema no casamento, vai embora da igreja. Tem gente que tem problema financeiro, vai embora da igreja. Tem gente que tem problema no serviço, vai embora na igreja. Como se Deus tivesse algum
Como se Deus fosse o verdadeiro problema dos problemas dela. Irmãos, o que eu quero alertar para vocês nessa noite é que a nossa fé, ela só vai ter valor se nós completarmos a carreira, combatermos o bom combate e guardar a fé. Somente nisso a coroa da justiça será reservada para nós. E esse é o maior problema das pessoas. Não resistir. E Pedro disse isso. Eu sei que neste momento vocês estão tristes. Porque justamente nessa época da carta de Pedro, começou-se uma grande perseguição em Jerusalém. E ele falou, e ele disse que eu sei que vocês estão tristes, contristados, oprimidos. Mas tudo isso é para a provação da vossa fé. Porque no dia que vocês resistirem, no dia que vocês estiverem firmes, no dia que vocês aguentarem essas pancadas da vida, essa perseverança vai produzir em você um peso de glória muito excelente. Nossas provações alimentam nossa fé. As nossas provações, as nossas lutas, elas alimentam a nossa fé. Mas isso não pode apagá-la. Tem gente que perde a fé com as lutas. Só que é o contrário, discípulo Carlos. A provação, ela tem que alimentar a nossa fé e não destruí-la. As lutas, elas não podem apagar a chama. As lutas, elas não podem criar a borra que impede do óleo subir. Só quem estava ontem no monte vai entender esse mistério. A sua vida, ela fica amarrada. Ela fica travada. Porque vai criando uma casca. As lutas, as dificuldades, vai criando um couro duro em você. Só que esse couro duro não é para destruir a sua fé. Esse couro duro que vai criando, as pancadas da vida que vai criando em você, não é para te deixar insensível, muito pelo contrário, é para te deixar mais poderoso. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Todas as vezes que você estiver dentro de uma provação, todas as vezes que você estiver dentro de uma luta, você tem que crer, você tem que acreditar que aquela provação, que aquela luta, que aquela adversidade está fazendo a sua fé crescer. E você nunca pode desfalecer, apagar. Deus, Ele nunca dá uma provação maior do que nós podemos suportar. Nunca, nunca, nunca. Se Ele nos dá uma provação, Ele também nos dá o escape daquela provação. E toda luta Deus coloca sobre a nossa vida, que é para nós nos dobrarmos e buscarmos mais a Ele. E não para você abandonar a sua fé e deixar Deus de lado. E todas as vezes que a tua fé for provada, que todas as vezes que a tua fé for lapidada, toda vez que a sua fé entrar em combate, creia que isso é para o seu crescimento. Nunca para a sua destruição. E esse último estágio, irmãos, que é o mais complicado de todos, e é o estágio onde que muitos abandonam. E esse último estágio, quando você aprender a perseverar, e perseverança requer tempo. Quando você aprender a perseverar, a aguentar as pancadas, o poder de Deus será manifestado sobre a tua vida.
E aí eu lembro do texto que Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, que ele vai dizer que as nossas leves e momentâneas tribulações produzirá para nós um peso muito grande de glória. Não nos atentamos para aquilo que vemos, porque aquilo que vemos é passageiro. Mas nós nos atentamos para aquilo que não vemos, porque aquilo que não vemos é eterno. O fim da nossa fé é a salvação de nossas almas. Mas nós temos que chegar até o fim. Quantos de nós estamos na caminhada e querendo desistir? E hoje é um culto de renovo. Porque o pão e o cálice, que é o corpo e o sangue de Cristo, nos traz a renovação de uma nova luta. E sabe o que te abate? Muito. Sabe o que te deixa triste? E às vezes você não consegue nem estar vindo no culto? É o pecado. Porque você não consegue vencer aquele pecado. E aí quando você peca, você se acha tão indigno, mas tão indigno de estar aqui nessa noite, que você não consegue ter coragem de levantar da sua cama para poder vir ao culto. Mas alguma coisa aconteceu hoje. E você até agora não entendeu, mas hoje você vai entender. Como você criou coragem para sair da tua cama e vir num culto como este? É porque simplesmente o Espírito de Deus mostrou para você que não importa as suas dificuldades, não importa as tribulações, você pertence a Ele. Não importa as suas dificuldades, você pertence a Ele. E Ele te ama, Ele está com você. E hoje é uma noite de renovo, hoje é uma noite de restauração, hoje é uma noite que o Espírito de Deus vai renovar você. Você nunca entendeu por que você está perseverando tanto na fé. Você pensa, eu já deveria ter desistido há muito tempo. Mas eu ainda continuo aqui. É porque o Espírito de Deus ainda conta com você. E hoje é uma noite onde nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. E o problema muitas vezes é que nós achamos, porque nós temos pecado, porque nós pecamos, porque nós erramos, nós falhamos, nós não somos dignos de participar da mesa do Senhor. Mas aonde está escrito que o meu pecado me impede de ter comunhão com o meu Jesus? Porque o meu Jesus morreu numa cruz por causa dos meus pecados. E pecado nenhum me afasta dele. E o maior erro das pessoas é achar que eles não podem participar de um dia como esse. Porque eles pecam. E eu pergunto a você, quem que aqui não peca? Quem que nesse mês todo, depois da última ceia, não pecou? Levanta a mão. Quem aqui durante essa semana toda não pecou? Levanta a mão. Os nossos pecados não nos afastam de Deus. Porque se Deus tivesse problema com o pecado, Ele nunca teria morrido na cruz do Calvário. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Nem principados, nem potestades, nem anjos e nem demônios, nem o meu pecado que muitas vezes me aflige todos os dias, me querendo fazer desistir, me querendo fazer deixar de buscar a Deus. Nem este pecado pode nos afastar do amor de Deus. E você nunca entendeu por que você luta tanto. Você já pensou várias vezes, deveria ter desistido há muito tempo. E você não desistiu até hoje, porque a perseverança tem alimentado a tua fé. E essa fé tem feito você conquistar o poder de Deus. Você coloque de pé. Dá mandorocoto da bastura da